Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. 2020 está chegando ao fim, para a glória de Deus. Estamos finalizando mais um ano. Bom, nessa quarta-feira, como já tenho feito aí nas últimas quartas-feiras, é dia de uma palavra pastoral. E normalmente essa palavra ela está ligada à pregação do domingo anterior. E no domingo nós falamos da crucificação de Cristo. Então nós vamos pegar a ideia ou alguns ensinamentos do momento da crucificação e vamos aplicar aqui para a nossa realidade como cristão. O tema do nosso devocional vai ser o sofrimento do cristão. Qual é o significado do sofrimento para alguém que é cristão, para alguém que é um seguidor de Cristo? Bom, quando a gente fala de sofrimento, nós devemos lembrar que Jesus ele sofreu dores excruciantes em todo o processo de crucificação. O processo de crucificação para Jesus foi, de fato, um processo muito doloroso. Foi um processo que ele sofreu açoites, e nós sabemos que os açoites romanos eles eram muito dolorosos. O processo de crucificação era um processo muito doloroso e muito longo. Gastava-se dias, às vezes, ali naquele processo. O ponto qual que é? É que, de fato, Jesus sofreu e sofreu muito em todo o processo de crucificação. E a pergunta que surge é: qual o motivo desse sofrimento? Qual o motivo por Jesus ter passado por todo esse sofrimento? Bom, Paulo, ele diz em Romanos 5:8 que Deus ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ou seja, todo esse processo de crucificação de Jesus é uma prova de amor. Jesus estava sofrendo tudo o que sofreu por amor a nós, por amor a cada um daqueles que são seus filhos. Então, Paulo vai afirmar e nós podemos então responder essa pergunta: por que de tanto sofrimento? Exatamente como prova de amor por cada um de nós. E também isso é muito prático para a minha vida e para a sua vida, porque quando nós passamos por sofrimentos, nós também ficamos sem entender os motivos. Assim como Jesus, ele passou pelo sofrimento e quando olhamos aquele sofrimento achamos que aquele sofrimento não tinha motivo, nós também, quando passamos por sofrimento, normalmente nós não entendemos os motivos. Porém, e de fato, Deus às vezes não vai revelar esses motivos ou os pormenores dos motivos. Porém, biblicamente, nós podemos encontrar alguns motivos, aliás, nós podemos afirmar algumas coisas mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo sem entender os motivos, nós podemos afirmar algumas coisas, como por exemplo, que Deus nos ama. Olha só, Jesus ele passou todo o sofrimento que passou na cruz do Calvário e Deus continuou amando Jesus. Deus não deixou de amar Jesus porque Jesus passou por todo aquele sofrimento. Quando enfrentamos sofrimento, muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama, porque nós estamos passando por aquele sofrimento. Ou até nós achamos que Deus está nos punindo de alguma forma ao nos conduzir para aquele sofrimento, ou permitir que aquele sofrimento aconteça na nossa vida. Nós não sabemos os motivos do sofrimento, mas nós podemos afirmar: Deus nos ama. E nós não podemos perder de vista em momento algum o amor de Deus. Nós não podemos deixar que o amor de Deus fuja da nossa vista. Nós não podemos deixar que o amor de Deus seja questionado mesmo em meio ao sofrimento. Em segundo lugar, nós não entendemos os motivos do sofrimento. Porém, podemos afirmar que Deus tem os seus planos e esses planos podem incluir sofrimento. Então veja bem, Jesus, ele estava exatamente no plano de Deus. Ele estava exatamente executando os propósitos de Deus. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, estava sofrendo e esse sofrimento estava dentro dos planos e propósitos de Deus. Não significa que você está sofrendo
que você não está nos planos de Deus. Não significa que você está passando por lutas ou dificuldades, que esse não seja o propósito de Deus para a sua vida. Isso não significa que você vai ficar resignado, que você vai ficar parado, Deus tem um plano. Não, você durante esse momento, você precisa mostrar exatamente o entendimento do Evangelho. Né? Clamar a Deus por livramento, clamar a Deus para que Ele enche o seu coração de amor, para que Ele enche o seu coração de força, clamar a Deus para que você possa ser tranquilo, né? Sereno durante todo esse sofrimento. Isso você pode e deve fazer. Não significa que você está nos planos de Deus e esses podem incluir sofrimento, que você vai ser resignado. E em terceiro lugar, você não está sozinho. Você não sabe os motivos de estar passando por esse sofrimento. Mas lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está junto com você durante todo esse sofrimento. Jesus, ele foi abandonado por todos. Todos, literalmente. Jesus foi abandonado pelos seus amigos, Jesus foi abandonado pelo Estado, Jesus foi abandonado pelos homens, Jesus foi abandonado até pelo próprio Pai. Mas ainda assim, né, óbvio, no momento da crucificação, mas ainda assim ele sabia que não estava sozinho, que Deus o estava acompanhando. E você precisa ter essa convicção. Você não está sozinho nesse sofrimento. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa dificuldade. Você não entende por que está passando, mas uma certeza você tem. Você não está sozinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa palavra tenha alimentado o seu espírito, fortalecido a sua alma e que os seus olhos possam ser abertos para que você entenda tudo o que Deus está fazendo, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima quarta-feira a todos nós.